Então, o fato da gente ter uma religiosidade, né, ou a prática de uma determinada religião, ela não necessariamente implica em agradar a Deus. Né? É importante dentro da religião a prática da religião e a aceitação das regras de como que funciona, certo? Mas o cristianismo ele vai muito além disso. Simplesmente adotar as práticas, né, e aceitá-las e fazer isso como se fosse meramente uma imitação, né, não nos leva a um cristianismo verdadeiro. Perfeito. Obrigado, Débora. Exatamente. Algo que Jesus Cristo, então, questionou muito, né, e criticou muito. Aliás, os judeus ali praticavam uma religião, né, muito severa, inclusive. Né? Eles eram muito exigentes quanto à adoção dos padrões deles lá. Né? Mas, infelizmente, né, a questão era muito maior do que essa. Bom, a outra pergunta que foi feita por Sproul é: sempre existem desenvolvimentos filosóficos infiltrando nossa cultura. Mas que tipo de desenvolvimentos filosóficos nós, cristãos, temos que estar preparados para lidar na sociedade presente? Então, o que a pergunta de uma forma mais simplificada aí, que está sendo feita é: bem, existem diversos movimentos filosóficos que a gente enxerga por aí, né? Desde muito antigamente até hoje em dia, né? Diversas linhas de pensamento, formas de enxergar o mundo. E a pergunta foi feita para ele assim: nós, como cristãos, quais delas a gente tem que ficar mais atento para que a gente possa perceber se temos ameaças, né, que ameaçam ou não o cristianismo, ou seja uma ameaça física, ou seja uma ameaça mais de conceitual, de retirar as pessoas num caminho, né? O que vocês acham aí? Que filosofias que vocês acham que a gente tem enfrentado hoje em dia? Eu acho que o mundo oferece uma diversidade muito grande, onde tudo pode, tudo é maravilhoso, né? E o foco nosso é Bíblia, né? Uhum. Se você tem a Bíblia como regra de fé e prática, o foco é Bíblia, né? Uhum. Bom, e eu acho que hoje uma forte linha aí de pensamento é essa questão de um amor universal. Né? O que importa é o amor, o que importa é o amor, e esse amor, ele não tem regras. Eu acho que isso, hoje, é o que a gente enfrenta mais no nosso dia a dia, como cristãos que também pregam o amor ao próximo, que pregam o amor a Deus, e eu vejo que muitas vezes, como sociedade, dentro da sociedade, os cristãos são questionados justamente por esse contraponto deles pregarem tanto amor e serem contra o amor que é pregado pela sociedade, que é um amor universal, né? Que vale tudo, como o Edir disse. Eu acho que hoje isso é o que mais me confronta, o que eu vejo no dia a dia, e que nós temos que nos posicionar com uma certa clareza, que esse amor é o amor ao próximo, é o amor a Deus, acima de tudo, mas que esse amor tem uma identidade que revela através da Bíblia. E não é um amor que vale tudo. Joia. Primeira coisa, pai, o seu microfone está ligado. Segundo, eu acho que hoje a gente tem que se atentar para situações também onde há distorções da Bíblia. Eu fico muito preocupada com algumas religiões, eu não sei se está cabendo nessa pergunta ainda, mas que usam versículos ou
ou frases da Bíblia, ou algumas coisas para usar em negócio próprio. Então, assim, não sei se trata exatamente de filosofia, mas algumas religiões andam distorcendo a Bíblia a tal ponto que incomodam ou tiram cristãos da verdade, que é o que o Edir falou, da Bíblia como regra de fé e prática, e mascaram algumas coisas para eles tornarem verdadeiras a palavra de seus líderes, como, por exemplo, que se você der muito dízimo, você vai ter uma bênção maior, se você tiver, você trouxer o seu poupança para a igreja, Deus vai trazer o seu marido para a igreja. Então, assim, eles usam e distorcem verdades para que nós devemos trazer o nosso dízimo, mas não por conta de querer uma bênção em especial. Eu acho que essas distorções também entram como filosofias, uma vez que pelo contrário, elas estão desregrando a nossa Bíblia, né? Uhum. Eu penso o seguinte, a filosofia é muito importante. O próprio Paulo fazia uso dela. Na pregação de Paulo, lá na coluna O Deus Desconhecido, ele citou um filósofo grego, e que me parece que Paulo conhecia muito bem, chamado Epimênides, que viveu 300 anos antes de Cristo. E em várias passagens, Paulo usa poesias e filosofia para reforçar a pregação dele. Então, o problema não é a filosofia em si, nós devemos conhecê-la por dois motivos. Primeiro, para ajudar na fundamentação da nossa fé, e também como combater. A gente não pode combater algo que não conhece. Hoje, por exemplo, citaram aí rapidamente essa filosofia do amor universal, esse liberalismo absoluto, que é totalmente anticristão, antibíblico. Então, acho que é importante que conheçamos um pouquinho de filosofia justamente por isso, porque alguns filósofos, alguns ensinos reforçam a importância do cristianismo e outros nós vamos justamente combater. Uhum. Mais alguém? O Sproul, ele fala uma questão assim, muito interessante, né? Ele fala assim, olha, as filosofias, né, elas formam uma cultura, né? Então, ele fala assim, se você olhar para a história da humanidade, sempre houve a religião e sempre houve filosofia dentro do estudo da religião. E a filosofia, você vai implementando, você vai estudando essa filosofia, ou você vai implementando esse conceito na cabeça das pessoas, isso aí forma-se uma cultura. E aí as pessoas acabam culturalmente aceitando aquele pensamento, aquela forma de raciocínio, né? Ontem eu recebi um vídeo muito interessante, como ficou pelo WhatsApp, pode ser que mais pessoas tenham recebido, né? É do estudo como o comportamento social molda as pessoas, né? Então ela é uma professora que está numa sala de aula, e nessa aula, assim, alguns alunos vão chegar mais tarde. Sim. Então, quem chegar mais tarde não vai saber do que nós combinado. Eu vou mostrar uma pasta aqui, a pasta é verde. Quando eu perguntar que cor é essa pasta, vocês vão dizer que é vermelha. E a pasta é obviamente verde, mas vocês vão dizer que é vermelha. Né? E aí chega um aluno atrasado, né? E depois a professora está lá, continua o assunto dela, assim, então, com um exemplo, por exemplo, que cor que é essa pasta aqui? Pergunta para um aluno, o aluno fala vermelho. O cara olha e fala, não é possível, né? É verde. E pergunta para outro aluno, e pergunta para mais um, e todos vão confirmando que é vermelho, que é vermelho, que é vermelho, que é vermelho. Aí depois de umas 7 confirmações que é vermelho, ela vai lá e pergunta pro cara que é novo, que cor que é essa pasta? O cara vai dizer, é vermelho. Você fala assim, ué, tá vendo? Como que no final de contas,
por uma questão de uma pressão social, né, para uma aceitação social, a pessoa muda a forma até daquilo que ela está vendo. Assim, a pasta é obviamente verde. Só que como 10 pessoas aqui, né, olharam e falaram que é vermelho, você acaba, então, aceitando a ideia de que ela é vermelha e por pressão social, para não confundir com todo mundo, né, para não ir contra o que todas as pessoas estão falando, a pessoa vai lá e aceita, então, que aquilo lá é vermelho. Então, como essa questão cultural, né, e a forma social, como as pessoas vivem na sociedade, como é difícil, às vezes, a pessoa abandonar, é fácil, às vezes, a pessoa abandonar um pensamento que ela tem em função de que, pô, não é possível, se todo mundo está certo, né, todo mundo está errado, só eu que estou certo. E aí a pessoa acaba abandonando algumas convicções que são óbvias para nós. Veja, quando a gente começa a identificar essas filosofias, né? O que por trás, quando a gente fala da teoria da prosperidade, na verdade, quando a Débora falou do dízimo, está falando de uma filosofia. É uma teoria, inclusive, a teoria da prosperidade. Né? Onde a pessoa começa, então, a embasar aquelas ideias até em versículos bíblicos. E começa a dizer, então, que distorcer, tira o versículo do contexto, distorce o sentido do versículo, e com isso ele acaba, então, convencendo as pessoas de que, veja, Deus, a partir do momento que você doar uma certa quantia a Deus, Deus se sente, então, na obrigação de te retribuir. E ele começa a falar isso num ambiente onde tem diversas pessoas que aceitam isso e que começam até a repetir isso também, né? Quer dizer, não só aceitam, como passam a repetir. E isso é verdade, é isso. A pessoa começa até, assim, ela abandona até aquilo que ela tem como fundamento, porque ela passa a acreditar que esse tipo de pensamento é o que está certo. Então, nós temos diversas filosofias aí que influenciam na nossa cultura, e por vivermos em sociedade, por uma questão até de aceitação, por uma questão como fala, de pensamento conjunto, as pessoas acabam, às vezes, se enganando. Né? Eu acho até que na nossa cultura, onde a aceitação social é tão importante para nós, tá? A gente acaba até abandonando essas coisas até com mais facilidade do que outras. Eu digo isso porque eu convivo muito com os alemães, né, por causa do meu trabalho. E essa aceitação social com eles é uma coisa muito diferente da nossa. Né? Eu acho muito curioso porque eles não têm dificuldade nenhuma em discordar, seja de quem for. Seja do chefe dele, não tem dificuldade nenhuma de discordar, de dizer discordo completamente da sua opinião, eu não acho isso, e às vezes até ele tem discussões acaloradas em relação a isso. Né? Aí depois eles terminam aquela discussão que parece que tem duas pessoas brigando na sala, eles terminam e falam assim, então vamos almoçar? Eu falo assim, não é possível que esses dois agora vão sentar numa mesa juntos e almoçar. Né? Mas a nossa cultura, principalmente a nossa, né, latina, é muito passional. Então a gente mistura ainda muito mais as questões racionais com as questões emocionais. Então fica mais complicado ainda. Né? Então veja, sempre na história, segundo o Sproul, a filosofia e os pensamentos, né, colocados na história, eles influenciaram a cultura do povo. Antigamente tinha só uma teologia, né? Só o cristianismo, até atrelado juntamente com a política. Agora, né, e depois esse tipo de pensamento vai se afastando. Do que ele diz, assim, daquilo que mais ameaça, né? Bom, temos então a pergunta foi feita para ele assim, de quais dessas nós temos que estar mais precavidos, assim, mais atentos para a gente poder
dar uma resposta bem colocada, tentar ver se não tem uma influência que está por trás daquele tipo de pensamento. E ele fala assim, ó, o que mais, na opinião dele, aquilo que tem mais influenciado a gente hoje em dia é o que ele chama de secularismo. E o que é o secularismo? O que importa é o hoje. O que importa é o que acontece hoje, o que importa é o que acontece agora, né? Não tem amanhã, não tem vida eterna, não tem céu, não tem inferno. O que importa é ser feliz, né? O que importa é o amor. Né? Esse tipo de colocação, né, que faz com que muitas vezes as pessoas digam assim, não, todo tipo de amor é válido. Afinal, é uma coisa que a Suzana falou, né? Todo tipo de amor é válido. O que importa é amar. E aí deturpa completamente aquilo que Deus determinou, né, como única regra, as nossas regras de fé e prática dentro da Bíblia. Ora, se a gente começa a aceitar esse tipo de colocação, que em princípio parece não ter nenhum tipo de mal, né? O importante é ser feliz, parece que não tem nada de, não tem nada de ruim. Afinal, todo mundo quer ser feliz, né? O que importa é amor? Pô, mas o que há de errado com o amor? E aí a questão é que, assim, não é só isso que está querendo dizer aquilo. O que ele está querendo dizer é o seguinte, que o importante de ser feliz o importante é eu fazer o que me dá na telha. Eu posso e tenho liberdade de fazer tudo aquilo que eu quiser. E não existe nada que vai me impedir de pedir a minha felicidade. E, no final de contas, eu acho que isso é um tipo de esse secularismo, é algo que traz depois para a pessoa uma certa dificuldade até de entender o mundo. Afinal de contas, ela começa a fazer tudo aquilo que ela acha que vai trazer felicidade para ela, e quando ela não encontra essa felicidade, a pessoa fica numa situação emocionalmente complicada, né? Afinal de contas, poxa, mas se tudo que eu poderia fazer era para trazer a felicidade, eu não consegui alcançar, aonde eu vou encontrar essa felicidade, então? A gente vê muito no meio aí dos artistas, né? Essa questão do importante é amar e tudo mais. E aí você vê famílias que né? A pessoa casa com um hoje, depois casa com outro amanhã, e depois abandona uma família para criar uma outra, e depois vive já todo mundo junto. É uma confusão, é uma bagunça, né? E, no final de contas, quer colocar, para justificar todo o comportamento dessa pessoa, o importante é amar. E por trás disso, tem uma série de, como fala, tem uma série de consequências, de sequelas, né? Que a pessoa, no final de contas, ela não quer, ela não mostra isso, né? Isso fica meio que escondido. Mas tem uma série de sequelas. A gente vê sequelas depois nos filhos, quer dizer, que é muito comum você ver as pessoas aí com filhos aí que não se desajustados ou que procuram solução em drogas, em álcool. É muito comum a gente observar esse tipo de coisa. E, no final de contas, o que é? É uma filosofia implantada na cabeça da pessoa ou até que utilizada para justificar a forma como que ela está vivendo, que, no final das contas, não traz um resultado prático na vida dela. Né? Traz um resultado muito superficial. E aí nós, como cristãos, temos que tomar muito cuidado com esse tipo de filosofia. E eu acho que uma boa resposta para nós em relação ao secularismo é mantermos firmes na nossa fé. É mantermos firmes na nossa posição. Tá? Claro, eu não digo ser ríspido na resposta. Eu não digo ser radical. Afinal de contas, realmente o amor e o amor ao próximo, né? O amor a Deus, o amor ao próximo, resume todos os mandamentos de Deus, ou como o principal mandamento de Deus. Tá?
Mas, assim, a gente tem que estar muito atento para responder a essas questões. A gente tem que estar muito atento, talvez a melhor forma seja questionar a pessoa, né? Você acha realmente que esse tipo de amor ou esse tipo de pensamento está trazendo coisas boas para a vida das pessoas? Vamos observar um pouco mais a fundo, vamos entender mais, né, se realmente essa pessoa tem uma vida onde esse tipo de filosofia traz para ela uma vida satisfatória. Né? Às vezes a gente observar apenas elementos externos. E eu acho que isso é importante a gente manter essa firmeza na nossa forma de pensar, porque aquele exemplo que eu dei, né, da pressão social que a professora usou na sala, né, é o que a gente enxerga isso hoje em dia. E quando a gente olha para esses mundos, esse meio artístico, né, eles têm uma influência sobre a vida das pessoas, não tem como negar, né? Com as pessoas que são os artistas, que são famosos e tudo mais, como influenciam a vida das pessoas com a sua forma de pensar. E se você está assistindo televisão, eles colocam o tempo todo, parece que fica o tempo todo, parece uma doutrinação em relação a esse tipo de pensamento. E aí as pessoas são levadas para isso. Então, quando eu li a pergunta feita por Sproul, e quando eu vi a resposta, que a resposta era o secularismo, assim, realmente, né, como a gente é, como fala, a gente enfrenta esse tipo de situação no nosso dia a dia, né, o tempo todo. Alguém quer fazer algum tipo de comentário? Eu gostaria. Sim, Fala, Roberto. Por favor, Débora. Não, Débora, por favor. Não, eu que ia falar, a Suzana. A Suzana. Uma outra questão, porque existe, né, no secularismo existe um imediatismo, né, os resultados e os frutos, as consequências que eu colho aqui na minha vida. Mas o cristão, ele também não é porque ele é cristão e segue todas as regras e os mandamentos de Deus, a gente vive uma vida plena de paz e satisfação e felicidade o tempo todo, né? A diversidade é para todos. Então, o que eu penso é que, assim, o que eu estou plantando, né? Qual é o caminho que eu estou trilhando e aonde eu quero chegar? Eu acho que as minhas decisões hoje, a minha postura, as minhas práticas, são porque eu tenho um olhar para uma vida eterna. Né? Então, é isso que norteia as minhas escolhas. Não é só porque isso vai me trazer paz, felicidade e boas consequências na minha vida. É porque eu enxergo, né, miro a busca, uma vivência para uma vida eterna, que eu acho que não é uma visão do secularismo. Né? As práticas são muito mais imediatistas, né? As práticas são muito mais por questões imediatistas dessa vida, o que eu vou colher, do que de fato uma visão para uma vida eterna, para uma consequência definitiva eterna. Né? Isso eu acho que tem sido muito negligenciado pelas pessoas. E nós, como cristãos, temos que ter esse olhar muito firme que isso aqui é só uma parte do todo. Oi, Roberto. Eli, o teu comentário é muito mais grave e real do que nós possamos imaginar. Em cima do vídeo que você falou, eu trabalhei 27 anos na universidade pública, direto com os estudantes. Você acertou em cheio. O que eu presenciei nesses 27 anos? Os jovens entram, muitos com formação cristã protestante, mas chega lá, eles são influenciados pelo ambiente, pelo meio, pelas pessoas. E é muito comum, o estudante chega, aí no primeiro ano, ele tem aquela postura que ele trouxe da família. No segundo ano, ele já começa usando drogas, homossexualismo,
muda totalmente os valores, pelo que você disse, a influência que eles recebem do meio, e a gente tem que ter muito cuidado com isso, para podermos ensinar e reforçar isso dentro da igreja. Muito boa a tua colocação. Ô, Roberto, primeiro, obrigado, mas, cara, assim, dá a impressão que a gente combinou, tá? Porque é impressionante, eu até me arrepiei aqui, porque essa é exatamente a terceira pergunta que a gente vai abordar hoje. A pergunta que o cara fez para o Sproul, né, é exatamente essa. Eu, no final, usei só a pergunta, não coloquei o preâmbulo, e o preâmbulo é esse. É um rapaz que está no 2º ano da faculdade, ele diz assim, eu estou no 2º ano da faculdade e vejo diversos amigos, né, abandonando a sua fé e indo para praticar outro tipo de aceitar outro tipo de ideias e de filosofias, né? Então, e a pergunta que o cara fez para o Sproul, essa situação dele, um aluno do 2º ano, ele diz assim, existem outras religiões mundiais e outras filosofias que ameaçam o cristianismo? Então, eu achei muito curioso, porque exatamente o que você falou é exatamente o que um aluno lá, e nós estamos falando de um outro país, né? Estamos falando lá de um aluno lá dos Estados Unidos. Mas veja que o reflexo é o mesmo. A pessoa, no final de contas, ela tem a oportunidade, ela sai do seio familiar, né? Vai, então, para um ambiente com muito mais liberdade, onde agora ali ele pode, então, exercer toda a sua liberdade, né? E principalmente nos Estados Unidos, onde as pessoas basicamente com aquilo é a sua emancipação, né? Pronto, não estou mais sob a tutela dos meus pais, a partir de agora eu sou aqui o dono do meu nariz, né? E aí a pergunta é essa, existem outras filosofias que ameaçam, né, o cristianismo? Nossa, eu estou super favorável com a opinião do Roberto. Ele teve um contexto de universidade pública, mas eu vivi minha vida inteira numa universidade particular, e a influência e o ambiente são deterioradores da fé. Se existe uma palavra, eles destroem, se a pessoa não tem muita base, eu tive a oportunidade de, enquanto estava na faculdade, eu morava na casa dos meus pais. Então, isso ainda você tem um amparo, ou você tem um ambiente familiar que te sustenta melhor. Mas eu vi amigos meus morando em repúblicas, ou em locais tipo pensões, em alguns lugares, onde eles tinham uma liberdade de ir e vir, não tinha que dar satisfação, mentia para os pais, e realmente introduzia droga, bebida, cigarro, isso era generalizado. Eu tenho um exemplo de faculdade que foi a coisa mais engraçada. Eu tenho um amigo que morava em Pinhal, Espírito Santo do Pinhal, é rapidinho a história. E ele era muito gentil com os amigos, o pai dele tinha condição econômica muito boa, e ele pagava muita rodada de cerveja, ele era, assim, boa gente de tudo para o pessoal que convivia com ele, e gastava toda a mesada do pai dele, que o pai dele dava, nessas gentilezas da vida. Isso o pessoal sempre me contou, que ele era um amor de pessoa. E ele falava para o pai dele que os livros eram muito caros, que livros de medicina custavam 500, vamos pôr hoje em dia, 500, 600 reais, então ele estava gastando dinheiro nesses livros, que ele estava pagando a parcela do livreiro ainda. Aí chegou no final, no último ano, o pai dele viria para a formatura dele, estava toda a família se preparando, e ele falou, gente, todo mundo me empresta livro, pelo amor de Deus, eu tenho que encher minha biblioteca, porque eu passei meus anos todos comprando bebida, e agora todo mundo que tem livro, por favor, me dá, que eu tenho que entupir minha casa de livro para justificar com meu pai. Quer dizer, é um exemplo clássico da pessoa que tinha tudo para ser
muito tranquilo financeiramente, mas mentiu a faculdade inteira, desvirtuou tudo, apesar de não ser exatamente pelo cristianismo, mas uma pessoa que tinha um pai que sustentava e dava um conforto adequado, e a pessoa se desvirtua completamente. Eu acho que o cristão, na época da faculdade, é uma aprovação inegável, é a fase de maior tentação de fé para você não ser compatível com as coisas que acontecem ali. Muito bem. Ô, Eli, Oi, Roberto. você percebeu o que a Débora falou agora? Tem uma relação íntima com o que você comentou da filosofia? Uhum. Porque é justamente na época da faculdade que a gente tem contato com outras filosofias e outros ensinos. Uhum. Exato. E vou só para concluir. Aconteceu essa semana, creio que pela 8ª ou 9ª vez, eu passo no centro de Campinas e um travesti me cumprimenta. A gente se cumprimenta e para falar rapidamente. Esse travesti, ele estudou na Unicamp. Quando ele chegou lá, eu recordo perfeitamente, eu que fiz a matrícula dele, de formação religiosa, cristã, e hoje não estou tecendo juízo de valor, mas tem uma postura que vai de encontro a tudo aquilo que nós ensinamos e cremos. Uhum. É isso. Muito bem. Mais alguém? Posso falar um pouquinho? Fala, patroa. Posso falar? Sim. Nesse tema que a Débora e o Roberto falaram, induz a gente a pensar qual é a responsabilidade das famílias e qual é a responsabilidade da igreja na orientação dos estimulandos, vamos assim dizer. Muito tempo eu falei sobre isso. E eu acho que isso está se perdendo, as famílias não conseguem orientar os filhos, a igreja também fala pouco sobre esse assunto de moral, de costumes, de ambientes. A universidade é um ambiente totalmente diferente daquilo que eles têm vivido até aquele momento. Então, eu acho que a igreja e as famílias devem ser bem cuidadosos na orientação que dão aos seus filhos. Eu sempre durante o tempo que eu estou na igreja, quando eu vejo um grupo de estudantes que estão se preparando para entrar na universidade, a primeira coisa que eu faço não é aprenda matemática, português, redação, essas coisas. Aprenda a se comportar dentro da universidade, porque o ambiente, como já foi dito, é barra pesada. Eu acho que assim, é um conjunto de fatores, né? O ambiente é barra pesada e a pessoa também é um momento da vida onde a pessoa está experimentando essa liberdade, né? Se ela não está ali com o caráter muito bem formado, se a pessoa não está muito firme nos seus propósitos, firme com a sua identidade muito bem estabelecida, é natural na juventude a pessoa começar a refletir sobre as coisas, né? Assim, até agora eu aceitei tudo aquilo que meus pais me disseram, eu fui aceitando. Agora eu preciso formar as minhas próprias opiniões. Aí a pressão social associada a esse caráter de informação aí, né? Essa fase do adulto, se a pessoa não for muito firme, isso realmente ameaça muito ao cristianismo. O que o Sproul fala, ele é interessante. Ele diz assim, olha, muito antigamente, né, as religiões causavam guerras entre os povos. Né? Conforme o mundo foi aproximando e o mundo foi ficando menor,
em função da facilidade com que você viaja, com que você entra em contato com outras culturas, eu sei guerras infinitas, a gente diz, né? Então, diz que já no século XIX, o que se cansou de tanta guerra por questão de religião e começou-se a estudar as religiões. Então, nunca na história houve tanto interesse, até dentro das próprias universidades, em se estudar as religiões, como foi no século XIX. E um dos efeitos colaterais desse estudo religioso foi, no final de contas, um certo sincretismo, onde a pessoa, no estudar todas as religiões, ela fala assim, existe uma coisa comum em todas as religiões. Na verdade, todas elas levam a um Deus. Então, aí entrou-se uma filosofia da ideia de como se Deus fosse o topo de uma montanha. E que não importa que caminho você vai seguir, tá? Porque diversos caminhos levam ao topo da montanha. Alguns caminhos um pouco mais complicados, outros caminhos um pouco mais leves, ou um pouco com percalços, né, maiores, outros com percalços menores. Mas a ideia, então, de que Deus estaria no topo de uma montanha, e de que não importa que caminho você está seguindo, todos os caminhos, no final de contas, levam ao topo da montanha, ou seja, todos os caminhos levam a Deus. Então, esta é uma filosofia que está muito relacionada à questão do secularismo da pergunta anterior. Não importa muito como chegar lá, o importante é chegar. Né? Não importa muito quem que eu estou amando, o importante é o amor. Né? É o hoje, é o agora, é este mundo, sem uma visão de uma eternidade ou sem uma visão de um Deus que tem os seus atributos que nós estamos estudando lá junto com a Débora. Né? Bem, o Sproul fala, se essa ideia de que Deus está no topo de uma montanha, de qualquer caminho, e que todos os caminhos levam a Deus, assim, certamente o cristianismo não é um deles. Tá? Porque o cristianismo não prega isso. Para o cristianismo não existe essa ideia de que todos os caminhos levam a Deus. Apenas um caminho leva a Deus. Né? O único caminho é através de Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Então, vejam, desde o Antigo Testamento, quando Deus retira o povo do Egito e passa para aquele tempo no deserto, que é um tempo de preparação para entrar numa terra prometida, numa terra que seria santificada, e durante toda essa preparação, o que Deus coloca para aquele povo é nenhum sincretismo religioso. Nós vamos entrar lá, nós vamos entrar nessa terra e tem diversos tipos de povos, com diversas religiões, e não é para vocês se misturarem. Não se misturem. Mantenham a nossa religião, a religião com uma certa pureza. E o Sproul fala assim, como é que nós podemos concordar com esse tipo de pensamento se a gente for olhar, por exemplo, por mais que a gente queira ser simpático com esse tipo de pensamento, ele olha já um exemplo completamente contraditório, o islamismo. O islamismo ele é claro para dizer que aquele muçulmano não, né? Aquele islâmico, né? Que mata um infiel, ele tem um sucesso na vida eterna, né? Então, veja, isso é completamente contraditório ao ensinamento cristão. E por mais que às vezes o islamismo diga assim, que na questão eles querem não serem confundidos com a questão do terrorismo, né? Uma vez uma certa pessoa falou assim, que já numa conversa mais amigável, eu não lembro onde que eu li isso, né? Não sei se é no livro, não sei se é no próprio livro do Sproul, eu não estou lembrado agora, mas a pessoa diz assim, é um pastor. Ele está falando com um dos líderes do Islã, né? E ele falou assim, olha, como é que eu posso aceitar? É fato que
no Alcorão está dizendo que vocês deveriam matar todos aqueles que são infiéis, e diz que essa pessoa não teve como negar. Assim, e para você, infiel sou eu. Assim, como é que nós podemos querer sentar junto numa mesa para discutir um secretismo religioso, quando, na verdade, para você, o sucesso para você é me matar? Né? Porque na minha religião, o meu sucesso é amar ainda assim amar a você. Então, o Sproul coloca essa questão desse sincretismo religioso, só dando um exemplo, assim, são ideias que são completamente opostas. Talvez essa ameaça menos, porque o fato de ser tão oposto já nos dá um alerta. Mas o maior perigo são aquelas ideias de que está tudo certo, está tudo ok. Eu entendi que você vai por esse caminho, mas no final de contas todos os caminhos levam a Deus. Então os Sproul diz assim, esse é o que eu acho que das filosofias que existem hoje, né, as que mais ameaçam na faculdade é essa de que a gente aceitaria o fato de que não importa muito a forma. O importante é que eu vou chegar no topo da montanha. Não importa muito, ainda que eu tenha que reencarnar várias vezes, esse é o caminho que eu acho. Né? E isso, para nós, é completamente contraditório àquilo que a gente que prega a Bíblia. Né? Então, o Sproul termina dizendo assim, existem outras filosofias que ameaçam o cristianismo, né? Quando elas evitam que as pessoas vejam claramente a verdade. Mas é isso que acontece quando achamos que o conteúdo da religião não é importante. Então, o Sproul chama atenção para a questão do estudo do conteúdo da religião. Tá? Porque é exatamente o fato da gente, se a gente não der importância, como o Patrocínio falou, se a gente não abordar isso dentro da igreja, não abordar isso com os nossos filhos, com os nossos jovens, no momento em que eles vão enfrentar uma liberdade associada a um bombardeio de ideias que são contra aquilo que eles aprenderam a vida inteira, eles não estarão preparados para poder atuar dentro desse cenário. Afinal de contas, a pressão social vai ser muito grande. Eli. Oi. Muito bom ver você, porque você vai falando e eu vou pensando algumas coisas. E o que você está dizendo é tão sutil, tão sutil. Eu lembrei agora de uma música famosa do Milton Nascimento, olha só o que ele diz. Qualquer maneira de amor vale a pena. Qualquer maneira de amor valerá. Percebe como é muito sutil para que, principalmente os jovens, comecem a aceitar que tudo é certo? Que Exato. Todos os caminhos vão chegar no alto da montanha, como você disse? Uhum. Exato. É isso. Eli, uma outra coisa, né? Você vê que, como ele disse, a música do Milton Nascimento prega para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, de uma maneira assim muito forte. E nós, como igreja? Quando eu falo igreja, eu falo nós, né? Uhum. O que nós estamos fazendo? O mundo está evoluindo e nós estamos deixando a coisa correr. Com toda a responsabilidade nossa, de repente nós ficamos fechados dentro de uma casta, né? E uma obrigação de levar esse papel lá fora. Nós estamos fazendo como deveria ser feito? É uma boa pergunta. Para refletir. É a classe. E o desafio. Para você ver como que está a coisa tão complicada, que nós não conseguimos entregar Novos Testamentos mais nas escolas. As escolas são laicas, tá? Ela pode pregar a liberdade de toda maneira, mas eu não posso levar um Novo Testamento e entregar na mão de um aluno.
Se eu quiser entregar esse Novo Testamento, eu tenho que estar a 200 metros do portão de entrada da escola. Isso dentro de Campinas. Uma lei que foi feita e aprovada pelo nosso prefeito, que é evangélico. A 200 metros do portão, eu não consigo entregar o Novo Testamento. Então, tudo leva, né, de uma maneira assim tão forte que nós, como evangélicos, estamos excluídos, né? Tudo pode ir lá dentro, menos levar uma palavra de conforto e de salvação. Pois só para a gente encerrar, né? Esse é o tipo de pensamento que a gente vê, assim, parece que esse pensamento do todos os caminhos levam, né? Ele não é tão inocente assim, né? Ele não, na verdade, ele parece ser inocente, ele parece ser uma aceitação de todo, mas, na verdade, como eles sabem, nós não aceitamos esse tipo de posicionamento, no final de contas, ele acaba sendo contra o cristianismo, né? Sim. Porque, por contas, ele quer pregar uma coisa contrária àquilo que o cristianismo prega. Então, ele não é tão inocente como a gente pensa que ele é. Porque quando ele fala assim, ó, se todos os caminhos levam, você deve aceitar que o cristianismo, então, também é um caminho importante, né? E, no final de contas, o que a gente observa é eles tentando evitar. Tentando dificultar essa. Tem recebido pessoas... a gente citou a questão da teoria da prosperidade, do que acontece nessas neopentecostais aí, né? Tem recebido muitas pessoas aí desses neopentecostais. Um dos rapazes a gente foi fazer profissão de fé, e na entrevista, né, uma das coisas que ele estava dizendo é a seguinte: dentro da Igreja Universal, por exemplo, eles proíbem os fiéis lá a lerem qualquer outro tipo de literatura que não seja a literatura da própria religião. Então, ele vai formar uma opinião contrária, né? Então, pessoal, quando eu falei para um pastor lá que eu estava lendo um livro lá, de um cara do John Stott, ele falou assim: de jeito nenhum, você está louco, né? Você é um líder aqui dentro, tudo mais, né? Nós temos tantas literaturas que nós temos da Universal, você vai ler literatura de outra religião? Bom, muito bem. É isso, gente. E nós já passamos do horário. Então, foi bom a gente mudar o tema, porque o tema, acho que pela filosofia aí, tem mais oportunidades para a gente poder debater e conversar, tá? Mas domingo que vem, a Débora, é você que vai dar aula, né, Débora? Acho que a Débora saiu. Não, Débora tá. Tudo bem. Tudo certo. A princípio, sim. À medida que a epidemia for correndo, eu te aviso. Tá bom. Okay. Não, tô brincando. A princípio sou eu mesmo, mas depois eu mantenho um contato com vocês. Com você. Tá bom. Então, tá bom. Então, gente, muito obrigado. Obrigado pela participação. Eu agradeço. Boa semana a todos. E espero que em breve a gente volte aí para poder ter as aulas presenciais aí. Eu quero agradecer o carinho da Igreja Presbiteriana de Campinas, o carinho de vocês. Isso é muito importante. Que Deus abençoe vocês. Obrigado, gente. Um abraço a todos. Bom domingo. Bom, gente. Abraço. Bom domingo. Obrigado. Quem ora ali? O Edir, ora para nós então, Edir. Bem lembrado, já tinha. Ora para encerrar, Edir. Ok. Graças damos ao Pai pelo privilégio que temos de estar reunidos aqui em nome de Jesus. Muito obrigado por esses momentos de estudo da Tua Palavra e que o Senhor esteja nos confortando e capacitando, Pai, para que a Tua Palavra seja divulgada de uma maneira muito especial.
que todos possam reconhecer que Tu és o Senhor de nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado pela vida do Eli, daqueles todos que estiveram participando dessa aula, Pai. Oramos agradecidos em nome e por amor de Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Edir, gente. Bom dia. Bom dia. Bom domingo. Bom dia.